Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, do blog Valor Educação. Estou com um convidado nosso de hoje, André Ribeiro, sócio-gestor da Brasil Capital. A gente vai bater uma bola aqui para falar um pouquinho sobre a casa, o fundo deles, um pouco da equipe também, a história e cenário brasileiro. Esses três tópicos são importantes até para a gente configurar melhor aqui e estruturar direitinho o andamento da entrevista. Bom, André, seja bem-vindo. Fala um pouquinho da história para a gente da Brasil Capital. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês. Brasil Capital é uma gestora de recursos 100% focada em fundos de ações. É uma equipe de análise de 9 pessoas integralmente dedicadas à análise fundamentalista, profundo entendimento de cada uma das empresas em que a gente investe. A gente completou 10 anos ano passado, estamos entrando no nosso 11º ano. Hoje administramos 2,8 bilhões de reais, num único fundo, numa única estratégia, que de fato é um fundo dedicado a empresas que tenham dominância estrutural nos seus setores de atuação, vantagens competitivas claras, empresas que possam gerar valor ao longo dos anos, alocando o capital e o fluxo de caixa que ela gera no próprio setor, em projetos de alto retorno e assim crescendo ao longo dos anos, associada a times de muita qualidade. E claramente que a gente leva o preço que a gente está pagando pelos ativos em consideração, mas via de regra são posições estruturais que ficam por muitos anos no fundo. Fala um pouquinho, comenta um pouquinho para a gente do fundo, e se puder abrir uma posição para falar, queria dar um exemplo e para falar do racional, um pouco mais da estratégia da Brasil, comenta um pouquinho isso para a gente. Então, o fundo é um fundo que costuma ter 15 empresas abertas em bolsa. O portfólio. As 5 principais empresas do fundo, via de regra, são entre 40% e 50% do fundo. Um investimento talvez hoje mais relevante que nós tenhamos é a Rumo, empresa de ferrovia, que, enfim, no setor de infraestrutura, ela basicamente tem a concessão da malha norte que liga a parte do Mato Grosso, Rondonópolis, até a malha paulista, que liga São Paulo até o Porto de Santos. Então, basicamente, ela liga Rondonópolis, que é a região agrícola mais rica do país, via ferrovia, até o Porto de Santos. E mais recentemente eles foram bem sucedidos também no leilão da Norte-Sul. Foi uma ferrovia que teve um leilão de concessão, já tocado pelo novo ministro, pelo novo governo, e a Rumo foi a vencedora, e é uma ferrovia que liga Tocantins também à Malha Paulista. Então, de certo modo, a companhia hoje liga o Mato Grosso até o Porto de Santos e Tocantins, passando por Minas Gerais até São Paulo e o Porto de Santos. E o transporte ferroviário para longas distâncias, ele é muito mais competitivo do que o transporte rodoviário. Caminhões são os grandes competidores de uma ferrovia. E a ferrovia é muito mais eficiente, então ela vai ganhando market share ao longo do tempo. Olhando você falou da questão da infraestrutura do país, como é que vocês têm olhado agora, no futuro próximo, esse encaminhamento, esse setor específico? Há algo que pode estar para surgir ou que tem uma previsibilidade maior? Como é que vocês estão enxergando isso? Coincidentemente, esse é o nosso setor de maior alocação dentro do fundo. Se somarmos as posições que a gente tem em Rumo, que é uma ferrovia, em Alupar, que é uma transmissora de energia elétrica, Equatorial, Energisa, que são distribuidoras de energia elétrica, e Eneva, que é uma empresa integrada, é uma térmica, que tem os próprios poços de gás, e a Cosan, que é a dona da concessão da Comgás, distribuidora monopolista natural de gás no estado de São Paulo, somada à posição que eles têm na Raízen, que é dona dos postos Shell,
distribuidora de combustíveis, e além disso eles têm uma posição na própria Rumo de ferrovias. Então, o nosso portfólio tem várias empresas de setores diversos ligadas à infraestrutura, e a gente entende que o Brasil está algo em torno de 2, 3 décadas atrasado em termos de infraestrutura. Então, seja no setor que for ligado à infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, transmissão de energia, distribuição, geração de energia, eu acho que existem empresas vencedoras nesses setores que têm sido capazes de alocar capital corretamente em projetos de crescimento que vão dar suporte para que o Brasil possa crescer sem gargalos. É claro que o ministro e o governo têm que estar alinhados nesse projeto, mas eles estão claramente a agenda de desenvolvimento de infraestrutura, leilões de aeroportos, o próprio leilão que eu citei da Ferrovia Norte-Sul, a agenda está caminhando. E o governo tem plena consciência, especialmente o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, eles têm muita consciência de que esse não pode ser um gargalo do país e é um setor que pode aumentar a competitividade do país e diminuir o custo do Brasil. Não, excelente. Então, assim, vocês vislumbram até nesse futuro um progresso ou um avanço, na verdade, do Brasil, principalmente também com o novo governo, sinalizando não digo uma disrupção, mas sinalizando um avanço no setor de infraestrutura do país, não é isso? Sem dúvida, porém de uma base muito baixa. Como eu disse, a gente está algumas décadas atrás do que a gente devia estar em termos de desenvolvimento de infraestrutura. Portanto, tem muito a ser feito e a gente tem que tirar o tempo que foi perdido ao longo das últimas 2 décadas no setor. Bom, aí falando um pouco do cenário, mantendo ainda aqui no cenário do Brasil, como é que você está entendendo um pouco o movimento que está acontecendo aí pró-reformas de um governo altamente reformista? Saiu agora, recentemente, essa semana, falando da comissão especial da Câmara, né, o texto base da Previdência. Tem outro fato importante também, tem que lembrar, em Osaka, né, a reunião do G20, falando dessa possível parceria a Mercosul, União Europeia. O reflexo disso no Brasil, curto, médio prazo, você acha que isso dá uma virada de chave no Brasil, culturalmente falando? Certamente a reforma da Previdência é extremamente relevante para equilibrar as contas do país no curto, médio e longo prazos, de modo que as empresas possam operar num cenário macroeconômico mais estável e sob juros mais baixos. E claramente juros mais baixos estimulam não só as empresas a captarem no mercado e alocarem capital em projetos de crescimento com retorno mais alto do que o custo de capital, que tem caído por conta da queda estrutural das taxas de juros, e também leva a uma necessidade das pessoas físicas, clientes institucionais, fundações, fundos de pensão, de procurarem produtos mais sofisticados. Sim. Se não me engano, 85%, quase 90% da poupança brasileira está em produtos que são atrelados à Selic de alguma maneira. A Selic vem de uma queda de 14% para 6,5% e agora os grandes economistas estão sinalizando que eventualmente pode ir para 5%. Que é um cenário pelo qual a gente nunca passou e que estruturalmente pode mudar o país em termos de dinamismo, de alocação de capital, sob o ponto de vista das empresas, de investidores finais, e isso certamente é positivo, mas demanda uma sofisticação das pessoas físicas e das instituições financeiras para que elas possam continuar prosperando. Bom, André, obrigado por aceitar o convite. Vida longa, Brasil Capital. Bacana fazer essa explanação para a gente, um pouco de Brasil, um pouco do fundo, falando um pouco da história da Brasil Capital. E, bom, até a próxima. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, com transparência total para falar sobre a empresa e sobre o que a gente pensa em relação às companhias em que a gente investe, ao fundo e às perspectivas do país. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bacana, obrigado.